Fala galera, aqui quem fala é a Juliana Cavalcante. Eu sou historiadora e esse é um canal de divulgação científica no campo dos cristianismos e judaísmos antigos. E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, deixar um like e aciona o sininho, para não estar perdendo nenhum vídeo como esse aqui. Bem, hoje nós vamos estar conversando sobre a temática da crucificação de Jesus. O que está no Novo Testamento e o que não está. Sendo mais clara, muito do que a gente vê aí nas artes, no cinema, são narrativas que não se encontram dentro do material do Novo Testamento. Apesar de boa parte desse material ser teologia, olha que curioso. É uma teologia, como nós vamos ver aqui, que não foi pensada pelos autores dos textos do Novo Testamento. Vamos nessa então? Como a gente estava falando, a morte de Jesus por cruz e o seu nascimento são dois episódios considerados pela história como históricos. Agora, quando a gente fala na paixão de Jesus, essa paixão ela já está fortemente impactada por narrativas teológicas construídas pelos autores dos evangelhos. Isso significa dizer que a Via Crucis, que a traição de Judas, entre outras narrativas que contemplam a chamada Paixão de Cristo, são todas elas narrativas teológicas, mas narrativas que, quando a gente olha para os textos do Novo Testamento, não se encontram lá, como vocês podem ver aí na tabela que eu estou exibindo sobre o que é referente à paixão que se encontra nos textos do chamado do Novo Testamento, ou melhor, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso então abre uma pergunta: de onde o cinema está tirando as informações sobre, por exemplo, o suplício até Gólgota? Essas narrativas, se não saem do texto, precisam estar saindo de algum lugar. E que lugar é esse? Para a gente estar respondendo a essa questão, a gente precisa se voltar para os autores e artistas cristãos situados ali no período da Antiguidade Tardia ao medievo, ao período medieval. Momento em que esses autores, esses artistas vão estar refletindo sobre questões como Jesus foi exatamente crucificado, que materiais, que utensílios, ou melhor, ferramentais foram utilizados para a execução da crucificação. Foram usados pregos? Quantos pregos foram utilizados? O transcurso de Jesus até chegar a Gólgota, como é que isso aconteceu? Todas essas questões que hoje a gente consegue facilmente ver no cinema, uma série de quadros ou encenações, foram questões levantadas por esses autores e artistas desse recorte situado na tardia até o medievo e respostas foram produzidas. Por exemplo, já no século II, nós temos Justino Marte e Irineu propondo que a cruz de Jesus era composta por 2 vigas. O número de pregos variou e muito. Alguns autores vão botar 3, outros 4, 14 pregos. Enfim, há uma verdadeira discussão com base em narrativas teológicas inspiradas em trechos veterotestamentários, alguns fragmentos do Novo também, de forma a estar construindo toda essa encenação. Outros instrumentos para explicar
o processo da crucificação também foram acionados, como cordas, bancos ou assentos, escadas. Percebam, essas discussões estão sendo feitas porque, nesse contexto, já essa informação de como a crucificação havia sido feita de Jesus já estava irremediavelmente perdida. E então a gente tem camadas mais camadas de teologias sendo produzidas por indivíduos para além dos 4 evangelhos canônicos. E aí eu estou projetando em tela algumas imagens de como vocês podem estar vendo como que essa narrativa da crucificação foi sendo construída paulatinamente. Reparem também que é a partir do século XI que nós temos a Via Crucis como uma peregrinação para Jerusalém sendo muito bem estabelecida. Nesse ambiente também de medievo, que narrativas como a personagem Verônica, que seca o rosto de Jesus e ali fica a imagem do rosto, também aparecem. Nesse sentido, o que a gente percebe é que tudo que a gente vê, então, no cinema é fruto de uma teologia, ou melhor, teologias produzidas, então, nesse intervalo de tempo entre a Antiguidade Tardia e o período medieval. E o cinema soube muito bem se aproveitar desse roteiro, uma espécie de roteiro, a chamada Via Crucis, para o processo de adaptação. Então, já estava tudo lá. Não houve, nesse sentido, o cinema não se preocupou em fazer uma pesquisa acadêmica de como seria a crucificação de Jesus. Até porque essa narrativa em si, todo esse episódio, é puramente teológico. E nós já tínhamos, ao longo desse período, retratos, relevos, o próprio teatro vai estar, então, produzindo esses cortes que serão fundamentais para o cinema e que hoje você consegue ver em qualquer filme que fale sobre a morte, a paixão de Jesus. Eu queria, inclusive, aproveitar para deixar uma indicação de livro para vocês. Haverá outras aqui na descrição, então, se você quer se informar, aprofundar mais sobre o assunto, dá uma olhadinha aqui, mas também tem esse livro aqui, ó, do André Leonardo Chevitarese, que fez um belíssimo trabalho falando sobre o cinema mudo. E na primeira parte do livro, ele recupera essa discussão de como que o cinema, especialmente no cinema mudo, é recuperada toda essa dramaturgia, toda essa encenação, essa teologia que é produzida nesse intervalo entre a Antiguidade Tardia e o período medieval, e como que isso passa a ser recuperado e adaptado pelo cinema, e passa a ser a forma de se filmar Jesus, e é filmado até hoje dessa forma. É válido a gente lembrar aí um filme de grande sucesso que foi A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Então, esse é um roteiro, essa é uma receita de bolo que deu certo. E o dado interessante aí, então, é se observar que, do ponto de vista histórico, o que fica apenas e tão somente é essa morte de cruz. O resto são teologias que se originam nos evangelhos, mas nós temos uma camada muito, mas muito mais grossa de narrativas que vêm bem a posteriori. Então, são camadas e mais camadas de teologias quando a gente está falando na morte e na paixão de Jesus. Lembrando aí, para quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, deixe um like e também confere aqui o clube de membros para você que quer apoiar ainda mais a ciência. E até a próxima!